Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Gleides pelo convite de estar participando aqui desse encontro. É muito importante para todos nós aqui conhecer um pouco de cada região e também demonstrar um pouco na nossa região sul lá o nosso modelo de gestão de custos da FAPEU. Muito embora eu tenha trabalhado na FAPEU e na Fundação CERT, na Universidade Federal de Santa Catarina, mas esse trabalho especificamente foi desenvolvido dentro da Fundação FAPEU. Em 2009, a FAPEU entrou em contato comigo, juntamente com o Hariton, que era responsável pela área financeira da FAPEU, e questionando uma solução para, já que as taxas não poderiam ser mais cobradas, a gente viu uma solução para precificar os projetos. E aí, após várias conversas, semanas, nós viemos atrás de uma solução e montamos um pequeno projeto, para achar a solução desse problema pontual da Fundação FAPEU, que, muito embora seja da FAPEU, é um problema também para todas as fundações, e esse modelo é um modelo de custo por ABC, não é absorção. Ele pode ter um pouco de híbrido em relação à absorção também, certo? É uma solução para qualquer fundação, desde grande porte e pequeno porte, certo? Então, tinha a necessidade de levantar os custos da FAPEU, e para ressarcimento dos projetos, que estavam sendo executados dentro da FAPEU. Então, primeiramente, a gente dividiu isso e focamos em algumas partes que eram necessárias. Que era o seguinte: a gente precisava ter um sistema de informação condizente, que traga a realidade. Precisávamos ter uma metodologia para desenvolver esse projeto, para fazer com que isso acontecesse, e definir os critérios para poder precificar. E aí nós montamos um projeto, com 4 fases, basicamente, e começamos a desenvolver. Eu vou tentar, aqui a ideia é demonstrar para vocês como foi operacionalizado, para que até vocês possam ter noção de como vocês podem fazer para vocês também esse modelo, se vocês agradar o modelo para ser desenvolvido na área de vocês. Bom, então, a primeira fase, a gente fez toda a parte de levantamento da estrutura organizacional, da questão da gestão da instituição, o negócio que a instituição estava operando, quais são os negócios, as áreas que estavam sendo operadas, o porte, para que tenha noção do tamanho que eu estou operando essa instituição, E aí a validação da integração junto ao sistema, se era viável ou não era. Então, toda a parte de análise e levantamento. Na segunda etapa, nós fizemos o quê? Os ajustes, Antes de começar a desenvolver os ajustes no sistema. Então, viemos para dentro do sistema, começamos a operacionalizar várias ações dentro do sistema, para que o sistema de informação, lá no final, eu tenha o que eu quero, que é uma informação rápida, segura e eficaz, eficiente, certo? E aí a gente foi fazendo, a metodologia de rateio de custos, que metodologia eu vou utilizar, como é que eu vou estruturar os centros de custos, quais são as áreas que vão ter centro de custos, quais são as áreas que não tem, vou ter subcentro de custos ou não vou ter, e aí começamos a organizar isso dentro do projeto. A parte 3 já foi entrar no braço mesmo, mexer no papel, vamos colocar isso, organizar, vamos colocar, fazer uma versão demo para poder enxergar se isso vai trazer o resultado que se queria, e aí começamos a operacionalizar todo o processo. Bom, no final a gente teve um feedback com as suas melhorias que podiam ser feitas, e chegamos a uma ideia que é o seguinte: o modelo que a gente desenvolveu era mensurável, era viável, e entrou em operação, efetivamente.
Esse modelo que a gente desenvolveu em custo ABC por atividade, todo mundo consegue hoje operacionalizar. Com um certo apoio em suas áreas, consegue operacionalizar. Ele reflete mais a realidade da instituição, né? Eu digo quanto que realmente custa um processo meu. Um processo de compras me custa tanto. Então, eu não vou no achismo, eu não vou no taxímetro e digo, bati o taxímetro, vou fazer um processo de compra. Mas, espera aí, vamos parar aqui, porque agora estou com o telefone e vou atender um outro projeto. Isso é complicado para nós. Para as fundações são complicados. Para as pessoas que operacionalizam o dia a dia, é complicado. E aí, ele traz também um ponto importante, que é a maior segurança para os órgãos fiscalizadores, porque no meio do processo, no final do projeto, vai se questionar o seguinte, eu orcei lá 5 compras, ok? Vamos lá na prestação de contas, vamos contar quantas compras eu tenho. 5 compras. Então, ele reflete. E você pode fazer uma apuração no andar do projeto, se aquilo que está sendo lá previsto está sendo executado como foi orçado no começo. E, no final, você, inclusive, pode fazer uma comparação. Olha, eu orcei lá 5 compras, e, no final, eu tive 15 compras. Né? Ele não é necessário fazer uma integração com o RP. Você pode criar uma cultura sobre uma ferramenta em Excel mesmo, temporariamente, e depois que as pessoas já estão habituadas com a ferramenta, a cultura daquele modelo já está impregnado dentro da instituição, você vai lá e desenvolve uma ferramenta robusta, claro, mais segura, e aplica dentro da instituição. Outras informações foram possíveis, que não existia, né? Questão de porte de projeto, coordenadores, áreas de atuação, e aí, com a ferramenta, várias outras informações foram surgindo. E as demandas também foram aumentando de informações. Né? No final desse processo, nós tínhamos um formulário final que dizia a precificação e o custo para a execução do projeto. Basicamente, é um estilo muito próximo ao que o Greides apresentou, certo? Mas com uma visão diferente. A nossa é para o ABC, deles é para a absorção. Né? É a mesma coisa. Bom, um dos pontos importantes que a gente teve que aplicar é uma sintonia muito forte no input de informações dentro do sistema. Porque nós temos que agregar dentro dos usuários que estavam operacionalizando as ferramentas, ter a validade que as informações que estão sendo lançadas estão nos seus centros de custos corretos, não estão sendo duplicadas, certo? Para que eu não venha cobrar ou ter um custo demasiado em algumas áreas, né, em relação a outras. Né? E, assim, com isso tudo, eu tive um sistema de informações confiáveis, né, com a informação, uma conferência muito mais assídua, eu tive uma informação muito mais confiável no final do processo. Certo? Bom, aí nós dividimos em 2 tópicos, o custo direto e o custo indireto. Né? Separamos aqui, eu não estou colocando, no caso da FAPEU, eu não estou colocando todos os custos, todos os centros de custos, porque é muito grande, mas eu dividi basicamente como ficaria os custos, os diretos e os indiretos. Certo? E teria o subcentro de custos. Né? Quando eu iria no setor de compras, vimos a necessidade de abrir lá um subcentro de custo chamado licitação. E, se fosse necessário, a gente teria que abrir, e foi necessário, um subcentro de custo ainda de licitação concorrência, licitação que é diferente, né? Carta convite é diferente, e cada um tem um preço diferente para ser executado, tem um tempo diferente para ser executado. Então, também foi necessário criar um outro subcentro de custo. E aí, para que isso fosse acontecendo, muitas conversas nas áreas, muitas entrevistas, muita documentação para deixar registrado todo o processo no final, né? E nós chegamos a uma composição de custos para o ABC, que eu tenho um centro de custo, certo? Então, diretamente nesse centro de custo, eu tenho recursos humanos, tudo ligado a
despesa de salário, de encargos, assim por diante. Eu tenho os gastos gerais, né? Então, material de escritório, software. E aí nós adotávamos aquela regra, né? Eu tenho um software que é específico daquele setor, eu lanço no setor. Eu não vou ratear para com os outros, para que não tenha os custos, diríamos, errados em outros centros de custos, né? O custo de condomínio, né? Porque lá é um prédio, tem toda a despesa de condomínio, e então a gente fez o custo de condomínio. E aí, para o custo de condomínio, a gente usou absorção por metro quadrado, porque tivemos que adotar um critério, né? E as atividades secundárias, que eu preciso de uma recepção, eu preciso de uma diretoria, eu preciso de uma informática, e aí também agregamos para dentro desse custo, também pelo método de absorção, certo? Bom, aí após ter essas informações, vamos definir qual é o critério de rateio, né? Aí o critério de rateio, condomínio metro quadrado. Para atividades indiretas, né, por estrutura, por centro de custo. Por compras, a gente adotou a regra por atividade, né? Então, aquisição de material de consumo é uma atividade, aquisição de equipamento é uma outra atividade. E aí, para cada uma dessas daqui, eu comecei a ter os seus custos detalhados. E aí o critério é a quantidade, é o metro quadrado, e assim por diante, certo? Bom, algumas áreas é mais complicado, financeiro, contabilidade. Qual o critério que eu vou utilizar para fazer isso daí? Eu poderia usar vários. Eu poderia fazer por despesas da área absorvida, cada área absorver um pouquinho, certo? Mas adotou-se pelo critério de quantidade de pagamentos que eu sou executado. Então, a gente levou... os critérios, todo mundo é capaz de discutir, né? Cada um pode adotar um critério diferente, achar que um critério é melhor que o outro. Isso aí é normal. E adotamos que contabilidade a gente ia usar como regra o dobro, né? Se tinha um pagamento, tinha 2 lançamentos na contabilidade. A gente sabe muito bem que pode ter mais que um lançamento, mas a gente toma um critério, uma regra. E a regra era 1, 2, e assim por diante. Né? O recurso humano também a quantidade de colaboradores. Aí dividimos por bolsista, CLT, prestador de serviços, né? Para que ficasse mais claro para as atividades de cada um e fosse mensurável. E a importação, quantidade de importações efetuadas, né? Bom, tinha uma peculiaridade na Fundação FAPEM, que era o seguinte: muito embora eles tinham um prédio que era muito grande, mas eles precisavam de uma casa para guardar os arquivos. Então, eles tinham uma casa alugada, numa região norte da ilha, para guardar toda a documentação, o tamanho, o volume de documentação que existia. E aí também é o seguinte, isso é um custo. E agora, como é que eu vou fazer? Lá fomos, levantamos o custo da estrutura daquela casa, porque eu precisava de uma pessoa para estar lá dentro, gerenciando. Eu tenho aluguel, eu tenho IPTU, eu tenho energia, eu tenho internet. E aí adotou-se o critério de rateio o quê? Por caixa. Chega a ser detalhista? Eu acho que sim, mas o tamanho do volume que era necessário. E aí adotou o seguinte: como é que vamos ratear isso? Pegamos cada processo, levantamos qual o volume de papel para cada processo que existia e verificamos quanto que cabia naquela caixa. Fomos lá na casa, medimos os espaços físicos, quantas caixas cabia. E aí a gente chegou por custo, por caixa. Então, até a quantidade de caixa, eu consigo mensurar que cabe na casa e o preço dessas caixas para o meu projeto, certo? Daí a formação básica é regra normal, né? Os custos somados, certo? Eu tenho uma despesa total de compras lá de 650, né? Aqui eu dei um exemplo de compra, mas pode ser um setor, está aberto, né? Estão aberto lá atividade de precificação por atividade de aquisição de material de consumo, aquisição de equipamentos, certo? E aí a gente foi lá, tem um formulário, o cara preenche o formulário, diz a quantidade que compra vai querer, e
e vai sair o resultado. Bom, aí a gente criou a ferramenta, né? Nós temos a ferramenta, que também ela chega um pouco próximo àquilo que o Gleides apresenta, que também tem questão de riscos, certo? Que também tem a inflação, que a gente operacionaliza dentro da ferramenta, certo? Mas que é um pouco diferente porque ela é mais detalhada, né? A ferramenta ela é mais detalhada, né? E isso para o coordenador que vai lá preencher a informação, o jeitinho brasileiro sempre tenta fugir um pouco para diminuir os custos, né? Mas depois eu conto a história para vocês. Então, o que a ferramenta faz? Eu tenho o pré-DOA e o REDOA. O pré-DOA significa previsão. Início do projeto, eu faço a previsão. E eu digo todas as informações. No final do projeto, eu tenho o REDOA. O REDOA significa o seguinte, no final eu tenho aquilo que foi executado, lançado dentro da ferramenta para me poder comparar as duas. O que eu planejei e o que eu executei. Porque se eu cobrei a menor, nós temos um débito, né? O coordenador tem um débito para com a fundação. Se eu cobrei a maior, se for um projeto, faço uma GRU e vou ter que devolver, né? No caso, a gente tenta não fazer essa operacionalização, tenta executar o máximo, porque dificilmente dá menor. Dificilmente dá menor. Tá? Só quando o projeto é muito pequeno. Bom, aqui não está aparecendo, mas embaixo disso aqui tem todos os cálculos de riscos, né, que eu tenho em planilha. Né, acho que eu tenho aqui em planilha, posso mostrar depois para vocês se precisarem. Mas eu controlo a questão do órgão financiador, tem um peso para mim, o controle para o órgão financiador, tem um peso para mim o volume de documentos, certo? E tem um peso para mim se eu preciso ter uma conta bancária para gerenciar, porque é mais uma conta que eu preciso conciliar, certo? E aí eu venho na minha ferramenta, o coordenador preenche, e eu tenho lá o setor de compras, e cada serviço do setor de compras. Licitação, pregão, importação de serviço, importação de material de consumo, importação de equipamentos. Cada serviço eu tenho detalhado. E os seus valores no lado, com as suas quantidades. Somado tudo, que eu tenho a elaboração do projeto, o compras, recurso humano, a contabilidade, o financeiro. Tá? Eu tenho outras questões, jurídico, contrato e arquivamento, né? São operacionais, né? que são também mensurados, certo? Eu tenho no final, né, a mesma coisa que o Gleides apresentou dele também, eu tenho uma taxa, né, que teoricamente é o meu custo para o plano do projeto, né? Só para vocês terem noção de comparar os modelos, o mesmo projeto, certo? Se eu for levar em consideração que ele teve uma licitação, um projeto de 1 milhão, 12 meses, FINEP, ele teve uma licitação, no modelo de precificação que a gente colocou, eu estou cobrando uma taxa de 1%, 1,5%. E o valor daria em torno de 14 mil, se não me engano ali. O mesmo projeto, se eu aplicasse as outras regras, onde eu tinha 24 colaboradores, eu tenho pregão, eu tenho uma série de outras atividades, a taxa ela me sobe para 6,39. Tentando mostrar aqui para vocês os dois modelos, para diferenciar, mostrar que o modelo ele traz o mais próximo possível da realidade, certo? Só que, claro, quando eu trago o mais próximo possível da realidade, eu passo a correr também, se eu não tiver um controle, um maior risco, né? Tem os prós e os contras desse negócio, né? Só para ter uma noção, esse modelo que a gente desenvolveu lá na Fundação FAPEU, nós implantamos em outras 4 fundações, todas elas se utilizam da ferramenta, tá? Ele pode se aplicar em qualquer fundação, pequeno porte, grande porte, né? Claro, ele demonstra muito mais a realidade, uma fundação de pequeno porte, os seus custos vão ser menores, na hora de precificar, comparado com uma outra instituição de grande porte, os seus custos serão maiores, não tenha dúvida disso. Então, aqui vai ficar bem claro, com esse modelo fica bem claro na hora de precificar. Foi apresentado, teve uma auditoria, a FINEP teve lá,
na fundação, e queria saber qual era a forma de cálculo. Aí foi até engraçado, porque essa ferramenta que a gente desenvolveu, nós desenvolvemos, inclusive, o seguinte: eu posso fazer por item consumido ou por hora. Só um simples clique, eu mudo, eu tenho dois valores diferentes. Se o fiscalizador chegar e dizer assim, não, eu quero por hora, não tem problema nenhum. Eu só clico ali, ele vai trazer por hora. Só que, o que ocorreu? Quando a fiscalização esteve lá, eles questionaram o seguinte, não, a gente não entendeu, a gente preferia por hora. Não, tudo bem, nós clicamos no formulário, mudou por hora, claro, o valor foi maior. Porque por hora, eu digo lá, é 15 minutos por uma compra. Né? Vai ser maior. Não tem como ser menor, porque eu estou cobrando por execução de um item e por tempo, é diferente. Então, por hora, era maior. Quando viram, assim, não, espera aí, deixa eu entender melhor essa ferramenta. E aí a gente explicou como é que a ferramenta estava operacionalizada, como é todo o conceito, e um dos pontos que ligava é assim, ok, mas de onde vem essa informação? E aí a gente foi no sistema, tiramos relatório, mostramos, ó, daqui, vem para cá, isso aqui, vem daqui, e aí ficou bem claro. Eles, até na conversa a gente brincou e disse o seguinte, está ok, para o projeto está ok, para prestar conta, está ok, a gente aceita. Até eu pedi assim, então me dá uma carta aí, que está ok, que eu vou pedir um aumento para o meu chefe. Está funcionando o negócio. Não, para esse convênio, não teria problema nenhum, está tudo ok. E aí a gente teve algumas auditorias, inclusive em outras fundações, e fez esse processo, parece que funcionou. Certo? A fundação, em 2009 até 2014, 15, ela trabalhava em Excel, conectada ao banco via ODBC, uma conexão remota desenvolvida em VBA. Né? Quando chegou em 2015 para 2016, desenvolveram a ferramenta, né, em Java. Então, a ferramenta já está consolidada, integrada com o RP deles. Então, já está consolidada a ferramenta dentro do modelo FAPEU. Certo? O custo para a implantação desse modelo, sem a questão de desenvolvimento de software, em Excel ele é baixíssimo, porque mesmo você pode fazer em planilha Excel essa ferramenta. Certo? Não precisaria de ninguém de fora. É aquela questão, depois de ter cultura sobre uma ferramenta, conhecimento de ferramenta, aí você vai lá e desenvolve um software que é muito mais garantido que o seu erro vai ser menor. Né? O erro vai ser menor com certeza absoluta. Né? E ele é uma ferramenta flexível. Né? Você amanhã tem um novo setor, você vai lá e inclui um novo setor. Amanhã o setor saiu, você tira o setor, tira o centro de custo, e aí ela é flexível para qualquer ambiente. Ela foi apresentada na revista Gual, né, pelo Hariton, da FAPEU, né, e no encontro da engenharia de produção. Não, esse modelo foi apresentado os dois, né, o Hariton que fez a apresentação na época, né, eu não estava na fundação na época, eu estava trabalhando na Fundação CERT, né, lá na universidade, e também foi apresentado. Foi feito outros desenvolvimentos de integrações para ele, aí porque uma coisa deriva a outra, né? A necessidade de, como eu tinha isso daí, eu precisaria também, eles precisavam também, então eu quero um resultado gerencial, aí passou a ter um resultado gerencial, aí também precisou, então eu quero uma automatização do processo gerencial para receber por e-mail, aí foi feito. Então, assim, a necessidade ela foi se aumentando a cada passo, né? E aí, com o tempo, as demandas vieram, né, automaticamente, certo? Pessoal, basicamente, a ferramenta é esse modelo, é um modelo de conceito de implantação, que vocês podem fazer o manuseio e implantação também. Né? Não sei se vocês têm alguma dúvida de como personalizar. Tá ok? Está implantado desde 2009. Desde 2009. 2009. Não, ele já atua nessa ferramenta desde 2009. Existia um caso muito engraçado que até eu falei, era que o seguinte,
Com a ferramenta, o coordenador chegava na nossa mesa lá e dizia o seguinte, como ele já conhecia a ferramenta, passou um tempo, o coordenador chegava e dizia assim, eu tenho que comprar 10 computadores. É uma compra, 10 computadores. Aí, com o passar do tempo, ele vai lá e comprava o quê? 10 computadores, 10 compras. Aí fomos obrigados a criar ferramentas que auxiliassem isso, porque acabava a fundação sendo prejudicada nesse processo, porque era mais um processo executado, certo? E que não estava sendo previsto na previsão lá no começo. E aí criou-se regras de punição. Se você não planejou corretamente, certo? Você tem uma margem, vamos supor, criava-se uma margem de 20%, 30% de erro, certo? Acima disso, né? Eu não sei hoje como é que está essa situação agora. Aí se aplicava a punição, que é uma taxa maior sobre aquilo. Né? Basicamente era isso. Gilvan, e essa questão desse levantamento da predoa ou da redoa? Vocês fazem uma previsão no contrato? Já aplicam isso no contrato? Já faz essa previsão? A predoa a gente já faz no contrato, porque a gente tem uma previsão de que o corredor falou para mim, então já tinha no contrato ali qual é os custos. Então ali, o redor ele vinha no final, porque ele fazia uma comparação, né, do que ele planejou, que aí eu consegui enxergar claramente. E se for verificado que a fundação se remunerou aquém do que era devido, vocês conseguem esse ressarcimento, ainda que não tenha a previsão no contrato? Não. Se tivesse alguma diferença, aí era questão de negociação. É só para vocês saberem que perdeu, mas se perdeu, perdeu. Só para se conformar. Isso, mas eu consigo bem claro saber o que aconteceu. Essa é o... Eu entendi. Né? Obrigada. Exatamente. Não é fácil. Mais uma dúvida, pessoal? Hoje essa sua ferramenta ela está toda já no Java. Já. Hoje eles já estão operando uma ferramenta própria, desenvolvida por eles mesmos, integrada no RP deles. Né? Hoje ela não é em Excel, nada. Né? Pode ficar, sem problema nenhum. E aí, no caso, eu gostei também da questão dos indicadores que você coloca, que hoje você já tem esse indicador resultante desse processo. Sim, é porque, na verdade, o que aconteceu? Com a implantação dessa ferramenta, tinha uma série de informações cadastrais do projeto que se imputava, que aí a gente começava a ter qual era o volume de projeto por área, qual era a quantidade de corredores que estavam ali. Então, vários indicadores foram criados, na verdade, né? Assim, o porte dos projetos, criou-se um porte de projetos, porque depois tentou-se criar a ideia de risco-porte, né? Um alto custo, prazo, risco, uma matriz. Então, foi criada algumas ferramentas, né? Nem todas, para eles lá, eles estão numa ferramenta em software, estão em ferramenta Excel mesmo, operacionalizada. Né? Eu acho que aqui, o que ficou de bom, por exemplo, lá na nossa fundação, a gente tem que apresentar o relatório de indicadores, né, que mede a eficiência e a eficácia, não é isso? Na verdade, a universidade... Hoje, quem faz essa medição somos nós. Né? O ideal seria que a universidade tivesse o indicador dela medindo a eficiência e a eficácia. Né? Pois é, isso é o que tem na lei agora. Para que nosso relatório anual seja aprovado, a universidade tem que aprovar a eficiência e a eficácia das fundações. Então, o que acontece? Eu não sei como é que funciona nas outras fundações, mas lá na nossa universidade, hoje, nós apresentamos, levamos para a universidade, e a universidade verifica, avalia e aprova, né? E questiona e aprova. Então, eu acho que hoje nós temos um modelo também de sistema,
mas ele trabalha de forma independente ainda. Nós é que vamos lá e abastecemos. O que mais me encantou no dele agora já foi isso. Que essa medição eu não vou ter mais que estar abastecendo. Já vem direto, você entendeu? Quantos números de processos eu gerei? Hoje eu tenho isso na nossa fundação. Mas cada coordenador nosso aqui de setor, ele entra manualmente a cada processo e abastece. Então, quer dizer, essa ferramenta, para que nós possamos ter esse relatório, não digo nem por causa da universidade, por nós mesmos, para medirmos se o nosso processo de compra aumentou, diminuiu, se o número de bolsas que nós estamos concedendo, entendeu? Hoje nós temos tudo isso, de forma manual. Sim. Quer dizer, manual que eu digo que nós temos que entrar lá no sistema e alimentar. E esse sistema me migrando, Gleidson, acho que a gente precisa conversar, não é? Porque nós vamos precisar disso nos nossos relatórios. E isso daí, para nós, vai ser muito bom. Então, eu acho que nós... quer dizer, hoje nós temos um sistema que ele já me dá isso, tudo bonito, com percentual, que o nosso setor de planejamento acompanha. Não sei cadê. Mas, se esse sistema já nos traz, nossa, eu já vou perder boa tinta, assim, não vou precisar mais comprar para o cabelo. Entendeu? Que é uma preocupação a menos. Muito bom, obrigada.